o nosso planeta está cheio de criaturas incríveis que muita gente nem imagina que existem. Algumas são tão diferentes que parecem até coisa de outro planeta. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Elefatos. E no meio de tantos animais diferentes, tem uns que chamam a atenção porque conseguem simplesmente desaparecer no meio do ambiente. E são exatamente esses, galera, que nós vamos ver hoje. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Leptocefalos. Essa é a fase larval de algumas espécies de enguias. E eles nascem praticamente invisíveis, galera. Só para vocês terem uma noção, quando eles nascem, o corpo é tão transparente que quase dá para ver através deles. Mas isso não é por acaso, galera. Essa transparência é justamente uma estratégia para eles não virarem comida dos predadores. Eles ficam desse jeito por uns 3 meses, mais ou menos, até crescerem o suficiente para se defender melhor, e aí sim, o corpo deles começa a ganhar cor e uma aparência mais comum. Um verdadeiro modo furtivo da natureza para garantir a sobrevivência deles. Corujinha do leste. Essa espécie de coruja é especialista em se camuflar nos troncos secos, galera. Só para vocês terem uma noção, quando ela fica paradinha no meio das árvores, o corpo dela se mistura tanto com a casca que parece que ela faz parte do tronco mesmo. E o mais legal, galera, é que só dá para perceber que ela está ali quando ela abre os olhos para te encarar. Mas, se ela fechar os olhos, você já não vê mais nada, galera. Ela literalmente desaparece no meio da madeira. É por isso que ela gosta tanto de ficar em árvores secas, porque lá ela fica totalmente invisível dos predadores, ou até mesmo para quem está passando ali por perto. Sapo musgo. Ele é encontrado principalmente nas regiões do Vietnã, e o corpo dele é todo cheio de texturas e manchas que lembram muito musgos ou até mesmo plantas que crescem perto d'água, galera. E como ele costuma medir entre 5 a 6 centímetros, esse disfarce é praticamente perfeito. Ou seja, se ele ficar paradinho no meio das plantas, pessoal, ninguém consegue notar que tem um sapo ali. Literalmente se mistura com o ambiente de um jeito, pessoal, que engana qualquer um. Polvo. Agora, vamos falar de um dos animais mais inteligentes e até habilidosos do oceano, galera. Além dele ter um corpo totalmente flexível e 8 tentáculos, ele também é mestre na arte de desaparecer no meio do ambiente. Isso porque ele consegue mudar de cor e até de textura, pessoal, justamente para se adaptar ao lugar onde ele está. Ou seja, se o fundo do mar, galera, for cheio de pedras, ele fica meio acinzentado e com a pele áspera. Mas, se for areia clara, por exemplo, ele fica clarinho e liso, tudo para se camuflar e escapar dos predadores. E o mais incrível, galera, é que ele faz isso em questão de segundos. Além disso, quando ele sente que está em perigo, ele solta uma tinta escura para confundir ainda mais o inimigo, e dessa forma ele consegue fugir rapidinho, galera. Sapo de árvore. Esses sapinhos vivem nas florestas e justamente por isso, pessoal, que eles desenvolveram essa habilidade. Quando ele sente que está em perigo, o corpo dele muda de cor rapidinho, justamente para se camuflar no ambiente. E ele pode ficar cinza, branco ou até mesmo marrom, galera. Tudo para se misturar direitinho com os troncos das árvores ou até mesmo com os galhos secos. Essa espécie é bem comum lá na América do Norte e como ele tem só uns 2 centímetros, ele fica praticamente invisível quando está camuflado. Interessante, né, galera? Inseto folha. Ele é conhecido assim porque o corpo dele imita direitinho uma folha, galera. Inclusive, pessoal, se ele ficar parado, ninguém percebe que tem um inseto de verdade no local. E quando bate um ventinho, ele ainda balança igualzinho uma folha de verdade, pessoal. O que deixa tudo ainda mais convincente. Ele vive principalmente nas florestas, no meio das árvores,
onde consegue se esconder de predadores, como pássaros, por exemplo. E é exatamente por isso, galera, que ele desenvolveu essa camuflagem tão eficiente, já que se não fosse isso, ele seria um prato cheio para muitos bichos por aí. Agora, galera, deixa eu interromper o vídeo só para pedir para vocês deixarem o like e também se inscreverem no canal. Assim, ó, galera, eu que estou começando aqui no YouTube, um like, uma inscrição de vocês faz uma enorme diferença. Porque com isso o YouTube entende que o vídeo é um vídeo bacana, um vídeo bom e vai cada vez espalhar para mais pessoas. Então isso para mim faz uma enorme diferença e para vocês aí é totalmente de graça e para mim aqui vai me ajudar muito, mas muito mesmo. Então muito obrigado a todos que conseguiram me dar essa força. Gecko de cauda em forma de folha. Esse é um tipo de lagarto que vive nas árvores lá de Madagascar. E o corpo dele é tão parecido com uma folha seca, galera, que se ele não se mexer, é quase impossível perceber que tem um animal ali. E como ele fica ali grudadinho nos troncos ou até mesmo nos galhos, e além disso, ele é bem discreto, mesmo olhando de perto, galera, muita gente confunde ele com uma folha de verdade, ou até com um pedaço de casca de árvore, o que ajuda bastante ele a escapar de predadores que nem desconfiam que ele está por ali. E para melhorar ainda mais o disfarce, galera, o corpo dele pode mudar um pouco de cor, para se ajustar ainda mais ao ambiente. Cavalo marinho pigmeu. Esse aqui é um dos menores e mais discretos habitantes do fundo do mar. Para vocês terem uma ideia do tamanho, galera, ele não passa de 2 centímetros. E justamente por ser tão pequeno, que ele precisou se virar para não virar comida de peixes maiores. E a solução que ele encontrou, pessoal, foi essa camuflagem, podemos dizer, incrível. Ele consegue mudar de cor e até se misturar com o ambiente onde ele vive. Geralmente, eles ficam escondidos em corais ou até mesmo em plantas marinhas. E eles conseguem se camuflar tão bem que até os mergulhadores mais experientes passam direto sem notar. Eles são encontrados, pessoal, em lugares como Japão, Indonésia e até lá na Austrália. E mesmo sendo tão minúsculo, mas esses bichinhos são uma verdadeira prova de que a natureza é cheia de surpresas, né, galera? Borboleta de folha. Essa borboleta é comum em países como Nepal, Butão, Tailândia e até lá no Vietnã. E ela tem um disfarce tão perfeito, galera, que quando fecha as asas, parece mesmo uma folha caída, já que as asas delas têm todos os detalhes de uma folha de verdade. E isso ajuda muito, pessoal, elas a se esconder dos predadores, porque ela passa totalmente despercebida no meio das plantas ou dos galhos. Inclusive, galera, quem já viu ela de perto garante que é uma das camuflagens mais incríveis da natureza. Mas quando ela abre as asas, aí o cenário muda completamente. Por dentro, elas são super coloridas, com tons extremamente vibrantes. É tipo um visual duplo, galera. Por fora, toda camuflada, e por dentro, um verdadeiro show de cores. Bastão de asas cor-de-rosa, ele pode ser encontrado principalmente no sul da China e também na Austrália e até em alguns lugares em Madagascar. E ele literalmente parece um galho de árvore, galera. Só para vocês terem uma ideia, o corpo dele é tão parecido com um graveto que se ele ficar parado, ninguém percebe que é um bicho que está ali. Mas não é só isso, galera. Quando ele sente que está em perigo, ele tem mais uma estratégia, digamos, bem curiosa. Ele simplesmente se joga no chão e fica lá fingindo que está morto para tentar enganar o predador. E apesar do nome, mas ele só mostra essas asas cor-de-rosa que ele tem quando ele realmente precisa. Fora isso, pessoal, ele fica o dia todo disfarçado no meio dos galhos, sem ninguém notar ele. Mas agora eu quero saber de vocês, galera. Conhecem outros animais que também conseguem se camuflar, mas que não apareceram aqui? Me contem nos comentários.
Galera, e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima!